A Joana Amaral Dias, coitada, não conseguiu as 7.500 assinaturas, só conseguiu 1.500 e pouco, ou 1.700 e pouco, portanto ficou muito longe. Ela realmente fez uma campanha forte, mas acabou, nem sequer a morrer na praia, acabou muito longe da praia. Ela até diz umas coisas acertadas, quando não fala de Ventura. Quando fala de Ventura só diz asneiras. Veio da extrema esquerda, do Berloque da Canhota, para a ultradireita e afinal nem sequer conseguiu arranjar as 7.500 assinaturas, ficando-se pelas 1.000 e poucas. Um flop. Isto foi um flop, quer ela queira, quer não. Espero que não a obriguem a devolver os tais 4.000 euros por mês que ganha do partido em avanças. Foi isso que se disse na televisão. Espera lá, não é ela que ganha, é o marido, portanto está tudo bem. 3 pessoas esfaqueadas em Lisboa, suspeito detido. Eu dei-me ao trabalho de ir ler se havia mais alguma informação sobre este esfaqueador, mas não havia nenhuma. Portanto, se não dizem logo no título que o esfaqueador é português, meus caros, é porque não é. Já sabemos isso, não é já? Há uma reportagem da sábado que está a passar, nem sei em que canal é, que está a passar agora, só pode ser na CMTV ou na NAU, porque é do mesmo grupo, em que se diz que o Presidente da Câmara de Nisa impediu um autarca da oposição de votar numa reunião do Executivo e assim conseguiu chumbar uma proposta de auditoria às contas do município. Eu vi a primeira parte ou a segunda, uma das duas. Aquele Presidente da Câmara de Nisa é uma coisa espetacular e chega a telefonar. Eu digo aqui, o poder local é o maior antro de corrupção do país. Foi aqui que toda a corrupção começou e é aqui que ela continua a dar cartas. Este Presidente da Câmara chega a telefonar para a GNR porque está a ser incomodado com uma repórter que lhe está a fazer perguntas, uma jornalista está-lhe a fazer perguntas e ele sente-se incomodado e telefona para a GNR. Brutal! Isto nem no tempo da monarquia. Poder local é uma máquina. E, continuando, CCDR ainda tenta salvar a Ponte Luz à Espanhola, mas há aqui um problema, querem ver, é o mesmo Presidente da Câmara. Numa corrida contra o tempo, o poder local procura garantir financiamento do PRR para toda a obra, ou para esta obra, sobre o Rio Severo, no Alto Alentejo. Crescem dúvidas a que a Câmara de Nisa não responde. É o mesmo Presidente da Câmara que telefona para a GNR quando se sente incomodado com o repórter. É brutal. Casas mais caras na avaliação bancária, 2.060 euros por metro quadrado em novembro. Mas aonde? Em Lisboa. Em Lisboa, o valor de metro quadrado a ser superior a 4.000 euros. Hein? Ora bem, meus caros, mas o que é que eu digo sobre isto? É que enquanto os políticos agendam reuniões e mais reuniões, outro até quer meter um jovem no Conselho de Estado, que reúne para uma vez ou duas por ano, para debater o problema da falta de habitação para os jovens, enquanto andam nestas reuniões, a programar reuniões, a agendar reuniões para daqui a uns meses e começarem a discutir o problema nessas reuniões, depois demora anos até se fazer alguma coisa, centenas de milhares de portugueses, trabalhadores e pagadores de impostos não podem arrendar uma casa. E centenas de milhares de imigrantes com I, dormem à vez no chão, chamado cama quente, ou colchão quente, porque nem é cama, é colchão mesmo. Amontoados em salas de 10 e de 15 e pagando de 3 a 5.000 euros, por todos, não é? Todos, na soma, 3 a 5.000 euros por apartamentos. Isto por mês. As especuladoras, o que mais é a gente a comprar apartamentos, a pintá-los apenas e a deixá-los estar de qualquer maneira para meterem lá dentro imigrantes aos 10, aos 15 e aos 20, conforme, é os que lá couberem. E, enfim, ganham mais por mês do que ganhariam se alugassem o andar a uma família. E, portanto, é o que toda a gente sabe fazer. E é daí que vem a especulação, é daí que vem o aumento do preço das rendas, não é dos vistos gold, como diz a extrema-esquerda maluca, porque vistos gold há meia dúzia deles. Não são 2 ou 3 milhões de imigrantes que estão aqui em Portugal que não mexam, digamos, neste negócio. Claro, são os 2 ou 3 milhões de imigrantes que estão aqui em Portugal que mexem neste negócio, que fazem com que este negócio floresça, que é rendas de 4, de 5, de 6 mil euros por mês, onde estão 20 desgraçados a dormir no chão. Cada um a pagar 200 euros, 250 euros, dá os tais 5 a 6 mil euros que muitos senhorios estão a receber por fora da mesa, por baixo da mesa, ao negro, e nem impostos sobre isso pagam. É isto que faz subir o preço das rendas, meus caros. Não são os vistos gold, não são meia dúzia de chineses ou de americanos com os vistos gold que fazem subir as rendas todas, que é em Lisboa, porque não há vistos gold que cheguem. Tinha que haver milhões de imigrantes americanos ou chineses
para fazerem com que as casas subissem dessa maneira. Nunca eles pagariam 5.000 euros por mês por uma renda, mas 20 imigrantes pagam. E é isso que tentam ocultar aos portugueses, é isto que tentam manipular os portugueses para que eles não pensem, não façam contas. Mas é preciso fazer contas para percebermos de onde é que vem a origem deste mal. E a origem deste mal não vem dos vistos de gold. A origem deste mal vem nos 20 ou 30 ou 40 imigrantes que estão alojados numa casa a dormir por turnos, no regime de cama ou colchão quente. É daí que vem os 5.000, 6.000 euros de renda que se pagam por mês em Lisboa. Eurico Brilhante Dias enviou esta segunda-feira a André Ventura uma carta a que a agência, não sei quem, teve acesso. Claro que não foi a Ventura que ele mandou a carta para toda a comunicação social de esquerda, não é? A dizer que há 100 mentiras e imprecisões em carta enviada. Bem, ele tinha anunciado que tinha lá o dossiê já há mais de 2 meses. Depois nós, na nossa bancada, começámos a exigir que ele mostrasse o dossiê. Ele até agarrou naquilo e escondeu, porque não tinha dossiê nenhum. Mas claro, estava a preparar o dossiê. Não o tinha, mentiu. Disse que já o tinha e mostrou, mas não era nada aquilo era algum dossiê do Orçamento de Estado. Mas mandou fazer. E cá está. E foi muito fácil. Foi ao polígrafo, ao mentígrafo, perdão, não é polígrafo, é mentígrafo, e foi buscar tudo quanto se diz sobre Ventura, que demora 1 hora a fazer. Se vocês correrem o site do polígrafo, em cada 10 artigos, 3 ou 4 são sobre André Ventura ou sobre alguém do Chega, ou do partido em si. Portanto, é muito fácil. Fazem um scroll e numa hora de trabalho vão buscar os links e está lá tudo. Porque 1/3 do trabalho deles é sobre André Ventura e sobre o Chega. Por isso é que eu digo, é preciso dizer que o fact-checker em que ele se baseou, o Brilhante Dias, foi no Mentígrafo, uma publicação absolutamente isenta e independente, todos nós sabemos isso, que dedica 1/3 das suas publicações ao Chega e a André Ventura. Deviam, portanto, dividir as centenas de milhares de euros que o mentígrafo, recebe, que não sabe quem é que as paga, por esses 2 principais fornecedores, que é o Chega e André Ventura. Assim como o Ricardo Araújo Pereira devia dividir o seu ordenado 2/3 para Ventura e 1/3 para ele, porque 2/3 do que ele diz, gozar com quem trabalha, é sobre Ventura. Então tinha que dividir, se ele fosse um homem a sério, com H grande, dividia o seu cachê pelo Ventura, porque se não for Ventura, ele não tem nada a dizer. Ok? Juiz com ataque psicótico fere 2 mulheres e um homem em Lisboa. Em Lisboa. Bom, um desembargador aposentado feriu um vizinho, a empregada e a própria mulher. Todos foram hospitalizados. Bem, quem tinha que ser hospitalizado era ele, não é? Em primeiro lugar. Ora, um juiz com um surto psicótico em Lisboa. Bem, por aqui, por esse país fora, também os há. E ainda ao serviço, alguns deles, ao que as evidências mostram, ao que as últimas evidências mostram, queria eu dizer. A empresa do Luís, diz esta boneca, Deus não pode dar tudo a todos, meus caros. Aqui está um exemplo do que acabo de dizer. Uma cara bonita e um cérebro horrendo. Todos os dias a malhar no Chega, todos os dias a malhar no Ventura. Uma coisa inacreditável. Parece que era do CDS a moça. Os do CDS ainda são mais, ia dizer ranhosos, mas não posso, ainda são mais ferozes contra o Chega, mais encarniçados do que os do Bloco de Esquerda. Ainda são mais. Aqui está a prova de que Deus não dá tudo a todos. E o tal cavaleiro e candidato autárquico do Chega da Zambuja, detido por abusar de menores, Rui Pedro Moreira. Ninguém sabe quem é o Rui Pedro Moreira no Chega. Telefonei a várias pessoas, troquei mensagens com dezenas de colegas meus deputados. Ninguém sabe, nem nunca ninguém ouviu falar deste tipo. Este tipo foi metido lá numa lista qualquer, para uma junta de freguesia, pelo tipo de lá. Esse é que o deve conhecer, mas mais ninguém o conhece. Ninguém no Chega o conhece. Como é que dizem que este tipo é um dirigente, como vimos há pouco, um dirigente do Chega? Só falta dizer que é um assessor do presidente do Chega. Desgraça. Cá está, já agora quero dizer, o outro era ex-adjunto da Ministra da Justiça. Nem sequer se dizia que o governo era o do PS e de António Costa, como eu já vos disse. Mas se o indivíduo for do Chega, isso aparece imediatamente o título. Aparece Chega em letras grandes no título, letras garrafais. Chama-se isto jornalixo ativista da última esquerda moribunda. É assim que eu lhe chamo. E, meus caros, 2 anos e 3 meses de prisão por agredir agentes da PSP em Pombal. 2 anos e 3 meses, uma boa decisão, mas devia ser pena efetiva. Quando é 2 anos e pouco, ou não chega a 3, mesmo com 3 anos, é sempre pena suspensa. Não devia ser efetiva. Agredir agentes de autoridade devia ser pena suspensa, porque se agredir um juiz,
havia de ser pena efetiva, perdão, porque se agredir um juiz é pena efetiva, se agredir um magistrado é pena efetiva e se agredir um polícia é pena suspensa. Porquê? Polícia é o que defende o Estado, é o que defende os cidadãos, é o que defende a nação, na rua. Já circula em toda a Serra da Estrela, as estradas estão abertas, parabéns aos novos limpadores da neve, aos novos agentes que limpam, aos trabalhadores. Antigamente eram dias e semanas para se limpar uma estradinha, uma guerra que foi ganha, esta guerra nossa. Falta a guerra dos incêndios, mas as estradas já estão limpas, podem vir até a Serra da Estrela. O primeiro debate foi entre Ventura e Seguro e esse foi o mais visto. É o que eles dizem aqui em cima, estão a ver com certeza, diz assim, presidenciais, primeiro debate foi o mais visto e o último ficou em 14º lugar. O primeiro, fui ver, foi entre Ventura e Seguro e de certeza que se foi o mais visto, como diz aqui o Notícias ao Minuto, se foi o mais visto, não foi de certeza por causa do Seguro, não foi. O Tribunal Constitucional não admite candidaturas de Joana Amaral Dias, Ricardo Sousa e José Cardoso, já vimos há pouco, das 7.500 assinaturas, ela apenas conseguiu arranjar 1.575. É uma pena e é uma vergonha. Menos vídeos, Joana Amaral Dias. Menos vídeos e mais trabalho no terreno não a faria passar por esta desgraça, por esta vergonha. Nuno Loureiro acreditava que em breve algo decisivo ia acontecer. O que é a fusão nuclear e por que razão mudará a história da humanidade? Pergunta o Express Zero. Ele dizia, os próximos anos serão emocionantes para nós e para a fusão nuclear. É o início de uma nova era. Com a fusão nuclear, pretende-se produzir muita energia com pouco combustível, mas os desafios tecnológicos são muito complexos e era nisso que ele estava a trabalhar. Um dos principais, digamos, investigadores nesta área. E o que eu pergunto é apenas isto, para quem gosta de criminologia, como eu, que tenho esse hobby. Acham mesmo que este homem foi morto por simples ciúmes de um colega frustrado de quem ninguém quer saber, ninguém, não tinha ninguém que, aliás, não teve ninguém que o fosse buscar o corpo dele, ficou lá na morgue, não foi reclamado o corpo por ninguém. Portanto, um colega frustrado, que tinha uma vida que ninguém sabe bem qual era, que não tinha relações sociais nenhumas, e um frustrado, então, que não conseguiu terminar o doutoramento em Física, acham mesmo que foi esse o motivo? Foi os ciúmes desse tipo? De que ninguém veio sequer reclamar o corpo? Esta história está muito mal contada, mas eu tenho a impressão que nunca vamos saber a verdade. Portugal com excedente orçamental de 2,1% até setembro. Vejam que já são outros números diferentes. Os números aqui são iguais. Diz que o excedente foi de 2.952 milhões de euros, já vimos que é igual. Diz que corresponde a 38% do PIB, já vimos que é mentira, que eu mostrei. E, portanto, o que compara com 4,9% do período homólogo, quer dizer que ainda por cima, no período homólogo ainda era maior o excedente. Bom, e já desmontei isso, não vou falar nisso outra vez, mas vejam que são duas notícias com o mesmo texto, mas o lead é diferente. Aqui diz que o excedente orçamental é 2,1%, no outro dizia que era 0,3%. Aqui diz que é até setembro e o outro diz que é 0,3% o ano todo. Como é que nós baixamos de 2,1% até setembro? Só faltam 3 meses, não é? Outubro, novembro, dezembro. Como é que 2,1% se baixa para 0,3%? Ninguém pergunta nada. Ainda por cima isto é um jornal económico. É inacreditável, não é? Nem o jornal económico sabe fazer contas. Para já, os 2.952 milhões não são 3,8% do PIB. São 1% do PIB de 2024, que é o único que nós conhecemos. E o PIB de 2024 é de 289.428 milhões de euros. Portanto, como eu digo, valha-me Deus, nem nos jornais da especialidade se faz mais do que copy-paste do que recebem do governo. Vem um texto do governo e fazem copy-paste. Ninguém vai verificar se aqueles números são verdadeiros e, neste caso, são completamente falsos. É inaceitável termos esta quantidade de serviços encerrados em pleno Natal. Quem o diz é a Presidente da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordal Luís Sá, que passa a vida nas televisões. Diz que a tolerância de ponto a 26 de dezembro não foi suspensa e garante que as urgências e serviços essenciais ficam assegurados. Ainda assim, aponta um falhanço claro do Governo e da Ministra Ana Paula Martins. A verdade é que nós não sabemos o que é que está aberto, o que é que está fechado. Já nem é SNS 24, já nem é preciso nada, porque nada funciona. A gente não sabe. Vamos para um hospital e estamos 15 horas à espera de ser atendidos. Agora vem com uma notícia nova que é a inteligência artificial
A inteligência artificial que vai fazer com que os tempos de espera sejam menores. Eu vou falar sobre isso com calma, depois da minha experiência que tive 6 dias no hospital. Eu vou-vos falar com conhecimento de causa sobre inteligência artificial e sobre os tempos de espera. Eu vou falar sobre isso mais à frente noutro vídeo. Fica aqui a promessa. O povo português não só não reclama de coisa nenhuma, como até já acha isto normal, os tempos de espera, estar ali 15, 16 horas à espera de ser visto. E um artigo de opinião para fechar esta primeira parte deste vídeo, de Diogo Pacheco de Amorim, como sabem é vice-presidente da Assembleia da República, Europa das senhoras von der Leyen, Metsola, Kaja Kallas, matriz do Ocidente woke e Europa cristã que se afirma no solo ancestral e que resiste, essa Europa aliada do Ocidente de Vance. É preciso ler este artigo de opinião do Sol, porque nem todos, como eu digo em cima, para ler e refletir, porque há mais pensadores do que a bonecada woke que nos aparece nos canais de TV do ativismo escardoido. Há muitos mais do que isso. Meus caros, esta primeira parte já vai longa, vamos ficar por aqui, mas vou desde já gravar a próxima. Estejam atentos, um grande abraço e até já.